que é em relação à polêmica, né? Onde ainda existe, mas eu acho que cada vez, você sabia que cada vez mais o profissional tem se conscientizado, eu acho que isso se deve ao trabalho de vocês, da classe, né, da advocacia, que é aquela, o esteticista ele pode ou não pode trabalhar com injetável, doutora Tainari Lobo? Pode não, deve trabalhar com injetáveis. O esteticista ele é um profissional que durante muito tempo ele foi visto como auxiliar. Se alguém precisava de alguém para auxiliar alguma coisa num centro de estética, chamava o esteticista. E eu culpo um pouco até mesmo a lei do salão parceiro, que é uma legislação que permite que o esteticista trabalhe dentro de um salão de estética, e não vejo isso como errado. Pode ser que surja uma parceria segura e bacana, mas o esteticista ele foi visto durante muito tempo como auxiliar de um cabeleireiro, sendo que o esteticista é um profissional da estética, que tem conhecimento de corpo humano, de anatomia, de cosmetologia, de várias outras substâncias e que pode somar assim como todos os outros profissionais somam. E dentro da legislação do esteticista, existem várias informações, várias possibilidades que entregam para esse profissional o direito de atuar com injetáveis. A única ressalva é ter conhecimento. Se o profissional não tem conhecimento, que nós chamamos de perícia, ele é imperito. E o imperito acaba sendo um agravante de pena ou um motivo para ser denunciado na maioria dos casos. Então, meu conselho, técnico em estética, invista em cursos que sejam bacanas, que sejam cursos que vão entregar um conteúdo interessante. Esteticistas podem fazer pós-graduação por serem graduados, faz uma pós-graduação. Vai ajudar muito e vai agregar muito conhecimento. Ah, mas eu acho difícil encontrar uma pós-graduação para esteticistas. Eu sou professora de 10. Uau! 10 instituições de ensino e todas eu convenci em ter uma pós para esteticistas. Então é só procurar que o profissional encontra. Então, tanto o técnico quanto o tecnólogo podem atuar com procedimentos injetáveis. Isso. Os dois podem, os dois são mencionados na lei do esteticista, né? O tecnólogo, foi interessante você mencionar que ele é um esteticista. Então, se você é tecnólogo, está assistindo a gente, acha que não tem legislação que cuida de você, tem sim. Você é esteticista porque você é graduado em um curso que tem concentração de conteúdo em estética e cosmética. Então, você é esteticista e está mencionado lá na Lei 13.643 de 2018. E existem vários direitos que esses profissionais possuem que eles desconhecem. Na lei fala sobre técnicas, na lei fala sobre cosméticos e fala sobre equipamentos autorizados pela Anvisa. Quando a gente junta esses três, a gente percebe que a lei não restringiu técnicas. Não, isso é uma coisa interessante você falar, eu acho isso demais. Por exemplo, o pessoal acha assim, mas na lei não está escrito que pode aplicar toxina botulínica ou preenchidor. Então, assim, o que o inciso, né, o que esses artigos da lei traz, Tainari? Que o profissional pode fazer o quê? Utilizar quais tipos de tratamentos? Que é o que tem registro na Anvisa. Eu não vou falar, né? Você que tem que falar. O que tem registro na Anvisa, cosméticos, e aí os injetáveis, eles se caracterizam em qual nomenclatura? Bom, no direito é tudo muito relativo, então a gente tem que assimilar várias legislações para ter um argumento forte. O primeiro argumento que eu busquei foi dentro da Constituição Federal, que fala sobre a situação do princípio da legalidade. Na ausência de proibição, eu tenho uma autorização. Esse princípio muita gente já conhece, muita gente já ouviu falar, que a gente ouve desde pequeno. Por que eu não posso atravessar a rua fora da faixa de pedestre? Porque é um crime no Código de Trânsito brasileiro. Então, existem várias coisas que a gente sabe que, por serem crimes, a gente não pode fazer. E lá, esse princípio da legalidade, lá na Constituição Federal, ele já fala que eu preciso de uma proibição para não fazer alguma coisa. A lei do esteticista, ela não proíbe procedimentos estéticos. Ela fala que o profissional, lá no artigo 5º, menciona que o profissional pode trabalhar com técnicas, não fala quais, não restringe, nem limita, nem nada. Se tivesse, por exemplo, pode trabalhar com técnicas exceto, né, toxina, isso e aquilo, mas não fala, né? Não fala, só menciona técnicas, cosméticos, que é óbvio, né, na estética é interessante trabalhar com cosméticos, não faria sentido. Por favor, né, Por gente? favor. E equipamentos desde que autorizados pela Anvisa. E quando eu comecei a trazer esse argumento, muitas pessoas falavam assim, mas equipamento é aquele que a gente liga na tomada, é o que emite não sei o quê. Gente, equipamento é tudo que você vai usar no seu centro de estética.
tecnologias. Né? Exatamente. E sempre que uma pessoa vem com um argumento diferente, eu peço para pensar, o que é um EPI? É um equipamento de proteção individual. São luvas, são jalecos, são propés, é toda a paramentação que o profissional precisa para trabalhar dentro da estética. Tudo descartável, precisa ter Anvisa. Sim. As máscaras precisam ter Anvisa. As luvas precisam Luvas, ter, né? face shield precisam de Anvisa. Então, são esses os equipamentos. E as agulhas, cânulas, canetas pressurizadas e vários outros equipamentos também entram como equipamentos. E todos precisam ter registro na Anvisa. Uma coisa que, infelizmente, já aconteceu comigo foi de profissional me procurar para defender quanto a produtos que foram comprados em outros países. E aí? Não tem Anvisa. Se não tem Anvisa, é por isso que eu falo, minha gente, não fica comprando caneta pressurizada sem Anvisa, Dermapen sem Anvisa. Eu recebo essa pergunta diariamente, né? Mas o Doutor Pen, eu posso comprar? Cara, tem Anvisa? Você é uma profissional que atua dentro da legalidade, você não quer ter problema, é igual seguro de carro, você paga para quê? Para você não precisar usar. Então você paga um pouquinho mais caro, sim, e isso não é por conta, de certa forma, do fabricante, mas também pelas questões dos impostos que temos, né, os tributos do Brasil, mas você vai trabalhar dentro da segurança. Caso aconteça qualquer tipo de possivelmente intercorrência e você sofra um tipo de denúncia, um processo judicial, a primeira coisa que a doutora vai perguntar para você é o equipamento que você usou. Tem registro na Anvisa, porque aí você consegue defender, não é isso, Tainari? Sim, e infelizmente, nesses últimos dias principalmente, provavelmente por conta de aproximação de semanas de desconto, semana do cliente, infelizmente muitos profissionais vieram me procurar nessas últimas semanas, últimos dias, quanto a denúncias, que às vezes o próprio paciente fez, de perceber que tinha alguma coisa errada naquele equipamento, Nossa. perceber que a máscara estava um pouco diferente, que a touca estava um pouco diferente, questionar algumas coisas, tirar foto da caixa do equipamento e Grave, né? acabar denunciando. E quando a gente recebe, não tem Anvisa. O profissional comprou de aplicativos que compram de países, de outros países, chega no local 20, 30 dias depois, e aí esse profissional começa a utilizar, mas não tem registro na Anvisa, não tem autorização. Então é muito arriscado. Sim. Produtos vencidos também. Infelizmente, tem muitos profissionais que às vezes se esquecem. Fica a minha dica para você, profissional da estética. Sempre que possível, todo mês, confira os produtos que você tem. Verifique os que estão próximos da validade, os que estão um pouco rasurados, para você copiar o número do lote em algum adesivo e colocar lá na tampa do equipamento, do produto. O histórico de manutenção dos equipamentos também é importante que esse profissional tenha um certo controle, que esteja tudo anotado, porque o seu paciente pode ser uma pessoa que está procurando falhas, que está procurando problemas em você. Existe muito disso, Tainari? Existe muito, eu chamo carinhosamente paciente problema. É o PP. Exatamente. É o paciente problema, que é aquele que vai olhar e vai ficar procurando defeitos. Não, você deve saber muito mais que eu, mas existem pessoas que vivem de processos, né? Sim. Eu vou num lugar, processo aqui, processo ali, processo lá. Isso é bem complicado, né, Tainari? E, aí esse assunto já era um que o pessoal tem bastante dúvida. E um outro assunto também que a galera... Hoje eu tô caprichando, hein, gente? Todas as perguntas que vocês sempre têm, que vocês sempre fazem, eu tô aqui com a pessoa certa para responder. Que é a questão sobre invasivos e injetáveis. Qual a diferença, Tainari? Como que o profissional pode citar quando ele for falar de uma técnica? Existe um minimamente invasivo? Não existe? Como que funciona tudo isso? Bom, essa questão dos invasivos injetáveis, inclusive, é um assunto que ainda é polêmico e eu não entendo por quê. Porque no direito, quem está envolvido com o direito, e no direito não é só advogados, não são somente bacharéis em direito. A pessoa que tem conhecimento, muitas pessoas têm curiosidade em aprender, que gostam de pesquisar, entendem essa questão, porém ainda é um enigma, ainda é algo que é como se fosse um pedaço da lua que caiu na Terra e é um pouco misterioso. Mas a verdade não é muito claro. Nós temos legislações, nós temos a Constituição Federal,
temos leis federais e nisso vai descendo o nível das legislações, onde a que está embaixo obedece a de cima e assim sucessivamente. Então, a Constituição Federal ela é sempre a que tem que ser respeitada em primeiro lugar. Não pode ser desrespeitada por nada. Então, quando eu falo de leis federais que estão logo abaixo da Constituição Federal, eu preciso entender que a lei federal ela é criada pelo Poder Legislativo. Certo. Órgãos, entidades não criam legislação, é só o Poder Legislativo. Tem que obedecer essa legislação. Exatamente. Diga-se de passagem, né? E, infelizmente, existem alguns órgãos que criam normas, que criam resoluções que vão contra a legislação. Tentar regulamentar uma coisa, se não por lei, não tem validade. Sim. E muitas pessoas acabam acreditando em conceitos diversos da legislação que invasivo, na verdade, é qualquer procedimento estético, mas não é. O invasivo ele está lá na Lei 12.842 de 2013, quem me conhece já está cansado de me ouvir falar dessa legislação. No artigo 4º, parágrafo 4º dela, fala que invasivo e privativo ao médico, por consequência, é o procedimento que atinge órgãos internos utilizando o orifício natural do corpo. Só que muitas pessoas acabam viajando, procurando falhas. E o invasivo, ele é o procedimento que toca no órgão, como a colonoscopia, a endoscopia, por exemplo. Não é todo procedimento que usa um orifício natural do corpo que é invasivo. Por exemplo, pintar o cabelo. Eu tenho o bulbo capilar, que é o orifício natural do corpo. Sim. A amônia entra na minha corrente sanguínea, toca em todos os meus órgãos, mas nem por isso é invasivo. Então, procedimentos estéticos, procedimentos de beleza, não são procedimentos invasivos, são procedimentos injetáveis. E o minimamente invasivo, eu tenho pavor, dá até refluxo, quando alguém me fala que usa o termo, a expressão minimamente invasivo. Porque não existe. E foi um termo muito utilizado e ainda é utilizado. Infelizmente, porque eu gosto muito de assistir séries de estética, séries médicas, eu acho muito interessante. E eu fiz questão de assistir um determinado episódio de uma série dublado para ter a certeza da expressão que eles estavam usando, porque na legenda falava minimamente invasivo, eu queria saber se no dublado eles também falavam e falaram. O minimamente invasivo, eu até questionei a minha sogra, que é enfermeira, minha irmã, que é enfermeira, e elas confirmaram. O minimamente invasivo, ele foi criado, essa expressão, para mencionar procedimentos cirúrgicos. Nós temos os extremamente invasivos, que são aqueles que abrem o tórax inteiro, por exemplo. Aqueles que uma são... cirurgia do coração, por exemplo. Exatamente. Uma cesariana. Sim. É um invasivo. Exatamente. E aí o minimamente invasivo, procedimentos a laser. Como, por exemplo, uma cirurgia de retirada de vesícula através de sondas. É um procedimento minimamente invasivo. Sim. E na estética, essa expressão foi trazida para desmistificar os procedimentos injetáveis. Só que, na verdade, confunde quem te fiscaliza. Porque o profissional que te fiscaliza, um fiscal da vigilância sanitária, o judiciário, qualquer pessoa que te fiscaliza, ele não sabe a diferença de invasivo e minimamente invasivo. Se tem a palavra invasivo, ele entende que você não pode fazer por não ser médico. Entendi. Então, é muito perigoso. E eles se baseiam na lei, no caso. Exatamente. Está escrito invasivo, você falou que faz invasivo, então, atividade privativa do médico, exercício ilegal da profissão, vamos te processar. É assim que funciona. Então, o que eu sempre falo é, evite usar expressão minimamente invasivo, para de tentar falar bonito, é procedimento injetável? É injetável. Não é injetável, é outro procedimento estético, então deixe claro que é um procedimento estético diverso, mas minimamente invasivo realmente não é interessante. Não, isso é muito importante de você trazer, porque aqui no nosso podcast, não só profissionais operacionais, o profissional que está dentro da clínica no dia a dia, mas também tem professores. Eu também aprendi, quando me foi falado alguns procedimentos, eu aprendi como minimamente invasivos, e depois que eu conheci o seu trabalho, eu entendi isso e mudei a minha linguagem para passar uma informação realmente de qualidade. Então, assim, o seu trabalho está sendo cada vez mais reconhecido. E aí, Tainá?